Seja muito bem-vindo ao curso Prestação de Contas Eleitorais. Na aula de hoje, a professora doutora Maria Fernanda Toledo vai falar acerca das despesas de campanha, tratando da definição de gastos eleitorais, os detalhes de como esses recursos podem ser arrecadados e aplicados, bem como questões envolvendo serviços jurídicos e de contabilidade. Uma boa aula a todos! Olá pessoal, eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de prestação de contas em matéria eleitoral. E antes da gente continuar a aula passada, que foi de arrecadação de recursos, vou lembrar do meu livro recém-lançado, lançado agora em maio, Eleições Municipais 2016. Ele trata do direito eleitoral voltado justamente para as eleições municipais de 2016. Então fica a dica para você que quer ter uma obra recente sobre o tema, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada eu falei de arrecadação de recursos. E é claro, em continuidade, a gente não pode deixar de falar sobre os gastos eleitorais, né? Que também a gente pode chamar de despesas de campanha, ou melhor, onde esses recursos arrecadados podem ser aplicados. E antes da gente começar a falar do conceito, eu vou lembrar aqui também a legislação. Lembrei, na matéria de arrecadação é praticamente a mesma legislação. Duas resoluções recentes e importantes do TSE, onde eu localizo na própria página do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? São as duas resoluções que tratam da aplicação e da arrecadação de recursos também. É a 23463 e a 23459, as duas de 2015. Duas legislações também que tratam da matéria, a Lei 9.096 e a Lei 9.504. Eu tenho também algumas instruções normativas, né, do Bacen e em conjunto da Receita Federal e do TSE, que a gente tem que ficar ligado aí para poder saber direitinho todas as instruções para a eleição de 2016. Vamos lá então, vamos falar onde, afinal de contas, o candidato pode aplicar aquilo que ele arrecadou. E, na verdade, a resolução, essa resolução do TSE, ela traz o conceito e a definição de gastos eleitorais de uma forma enumerada. A gente chama de números clausulos. O que é isso? É uma definição fechada. Tudo que eu posso gastar em campanha está ali, não sai dali. Então, se você tem dúvida, posso gastar isso ou com aquilo, é só olhar na relação. O que estiver fora dali não pode ser considerado gasto eleitoral, ok? Não tem outra forma da gente estudar um pouco isso a não ser falar um por um dessa definição de gastos eleitorais. E é o que eu vou fazer aqui com vocês agora nesse primeiro momento. Vamos lá. Primeira coisa, confecção de material impresso de qualquer natureza. É claro, aquele santinho, faixa e tudo mais. A gente sabe que tem tamanhos fixados em lei, inclusive alterações novas. A gente não vai tratar disso agora, mas que fique aí registrado que toda confecção de material tem que ser do tamanho exatamente fixado pela legislação e é considerado gasto eleitoral. A outra coisa, publicidade e propaganda por qualquer meio, TV, rádio, internet. Aluguel de local para promoção de atos de campanha, seja do comitê ou seja aluguel de um local para você promover ali uma festa, alguma coisa, gasto eleitoral. Despesa com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço da candidatura, ok? Não é para serviço pessoal, é para campanha, gasto eleitoral. Correspondência e despesa postal, a gente sabe de muito mailing, que a gente recebe em casa, né, falando do projeto da campanha, despesa eleitoral. Outra coisa, despesas de instalação, organização e funcionamento dos comitês de campanha e todos os serviços necessários para as eleições. Despesa, vamos lá, instalação de comitê, funcionamento, a internet, o aluguel dos computadores, a aquisição dos computadores, todos os serviços ali necessários com o pessoal, despesas com a instalação, organização e funcionamento dos comitês, que é ali onde centraliza toda a campanha eleitoral.
considerado despesa e pode ser utilizado todo o pagamento dessas despesas como recurso de arrecadação. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviços a candidato e a partido político. Então, todo o serviço prestado ao candidato ou a partido. Montagem e operação do carro de som, de propaganda ou assemelhados, o carro, o caminhão, a Kombi, o que seja. Realização de comícios ou eventos destinados à promoção da candidatura. A produção de programa de rádio, televisão e vídeo, inclusive a propaganda gratuita, que a gente sabe que você tem um gasto para filmagem, para gravação, inclui aí na despesa de campanha. A realização de pesquisa, o teste pré-eleitoral, lembrando que a gente tem que ver a regulamentação dessas pesquisas na resolução também, é considerado despesa de campanha. Custos com a criação de página na internet. Olha só, as multas aplicadas até a eleição aos candidatos e partidos políticos por infração ao disposto na legislação eleitoral. As multas aplicadas até a eleição, considerado despesa de campanha. Doação para outros partidos políticos ou outros candidatos. A gente já viu na arrecadação que os partidos podem doar entre si, os candidatos também. Despesa de campanha. Produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral. Enfim, é extenso? É extenso, mas a gente tem que falar aqui porque fugiu daí, não pode usar o dinheiro de campanha. Dentro desses requisitos, eles estão fixados na resolução que eu citei lá no início, é considerado despesa de campanha. Aquilo que você arrecada, você pode usar em qualquer um desses pontos enumerados, ok? Mas, afinal de contas, a partir de quando eu posso começar a gastar? A gente citou isso também lá na arrecadação. Na verdade, você pode começar a arrecadar e, em consequência, gastar depois de 3 requisitos prévios. Primeiro, o registro da candidatura, né? A gente vai ver que tem alguns casos que logo depois da convenção a gente pode firmar um contrato. Mais para frente a gente vê isso. A inscrição no CNPJ, como eu disse, todo candidato ou partido tem inscrição no CNPJ. E após a abertura de conta bancária. Por quê? Porque não tem como eu emitir um recibo eleitoral sem que esses requisitos estejam plenamente cumpridos. Então, é sempre bom lembrar. Antes de arrecadar e gastar, o termo inicial é após todos esses requisitos. Bom, agora chegou a hora, depois que a gente definiu aí o que pode ser gasto, de tratar de 2 questões que eu separei porque elas são um pouco polêmicas. Quais são? Consultoria jurídica e serviço de contabilidade. E eu vou explicar, né, por quê. Muito se discute hoje na jurisprudência, afinal de contas, serviço de advogado e serviço de contador, a gente pode usar com recurso de campanha, pode pagá-los com recurso de campanha? Depois de tanta discussão na jurisprudência, o TSE acabou com essa história e fez, na resolução, o artigo 29, ele fez prever o seguinte, no parágrafo 1º, e no parágrafo 1º-A, ele colocou uma linha A aí. Vamos ver o parágrafo 1º, ele fala assim, as contratações de serviço de consultoria jurídica e de contabilidade, presta atenção, prestados em favor da campanha eleitoral, deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e constitui gastos eleitorais. Devem ser declarados de acordo com os valores efetivamente pagos. Então, eu quero uma assessoria contábil e jurídica na minha campanha para me orientar no que pode ou no que não pode na propaganda, uma consultoria contábil para poder fazer a minha prestação de contas de forma clara, para me ajudar nos recibos eleitorais. Como que isso é feito? Todo esse serviço prestado durante a campanha, esse serviço de contabilidade, essa consultoria jurídica, esse pode ou não pode, que advogado auxilia, todos pagos com recurso conveniente de conta de campanha. Então, arrecadou, você pode pagar, é gasto, então fica aí o registro. Mas, muita atenção, honorários e serviços de contabilidade de interesse do candidato ou do partido político, ele tem algumas observações. Primeira, a mais importante,
eles não podem ser pagos com recurso de campanha. E a segunda, eles não caracterizam gastos eleitorais. Por quê? A gente sabe que hoje em dia se judicializou muito as questões eleitorais. A gente tem candidato aí preocupado com a sua ficha limpa, a gente tem candidato que depois que acaba a eleição quer discutir ali se teve ou não irregularidade, né, em alguma questão da campanha. Então ele vai para o Poder Judiciário, ele se defende numa representação, ele faz uma ação para poder se candidatar, ele faz uma defesa numa representação de arguição de inelegibilidade. Todas essas questões, desses processos em defesa do próprio candidato ou do próprio partido, eles não são considerados gastos eleitorais. Por quê? Porque não é uma prestação de serviço jurídico para a campanha em si, mas é pessoal, é uma defesa própria do candidato. Então ele não é considerado gasto eleitoral. Não pode ser pago com recurso de campanha. Então, muita atenção. Quando você vai defender algum ato pessoal seu, quando você vai defender a sua candidatura, o seu direito político, isso não pode integrar como gasto eleitoral. Você tem que pagar o seu advogado ou, ao mesmo tempo, o seu contador. Né? Se teve lá um abuso do poder econômico, um processo crime, seu contador vai te ajudar. Recurso próprio, tudo bem? Fica claro isso, porque antes a jurisprudência já era pacífica, mas agora a resolução tirou de vez essa dúvida. A única coisa boa é que não tem, para esse tipo de atividade jurídica, o advogado não tem limite, porque afinal de contas eu não estou usando um recurso de campanha, eu estou usando um recurso para minha defesa própria, né? Então eu não posso ter nenhum tipo de cerceamento de defesa. Como eu não posso ter nenhum tipo de cerceamento, eu não posso ter limite para pagar o advogado. Eu pago até onde eu quiser, até a instância que eu quiser ir. Esse é o lado bom. O lado ruim é que você fique atento, que defesa pessoal de candidato não é considerado gasto eleitoral, ok? Vamos falar agora de algumas peculiaridades de alguns gastos, tá? O material impresso. Isso eu acho que todo mundo já sabe, mas é bom a gente reforçar. No material, seja no santinho, na faixa, ou o que quer que seja, o CPF ou CNPJ do responsável pela confecção, bem como a tiragem, né? Quem contratou e a respectiva tiragem. Por que isso é importante? Porque eu posso muito bem fazer uma propaganda ilegal para o meu adversário. Né? Então, para que a gente possa investigar possíveis denúncias ou qualquer coisa assim, a gente tem que ter ali a responsabilidade daquele material. CNPJ, CPF, lá, nome de quem contratou a empresa e a tiragem. Tá? É bom nunca esquecer isso. Material impresso é uma regra antiga, vale a pena ressaltar. Os gastos efetuados, outra coisa, os gastos efetuados por candidato ou partido político em benefício de outro, parece estranho, mas a gente sabe que às vezes acontece, pode acontecer. Existem partidos coligados, você fala, olha, né, eu quero gastar em benefício do meu amigo. Todos esses gastos em benefícios de outro constituem doações estimáveis em dinheiro. Eu estimo que eu gastei 20 mil reais com meu outro amigo candidato. A gente vai ver na parte de doação essas duas diferenças, da doação em dinheiro propriamente dita e da estimável em dinheiro, e a gente continua no próximo bloco.